Oi pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e hoje eu vou trabalhar com vocês esse cardigan, que é um modelo bem fácil de ser confeccionado. Eu também fiz a tabela de tamanhos nos tamanhos P, M, G e GG. Eu deixo essa tabela aí embaixo na descrição do vídeo. A peça confeccionada na aula é no tamanho M. Gostaria também de convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal para se inscrever, ativar o sininho, que assim você recebe aulas e dicas exclusivas como essa toda semana. Se você gostar da aula, não se esqueça de deixar o like e compartilhar o vídeo com os seus amigos. Para trabalhar o casaco, eu usei o fio hobby da Círculo, agulha 5 para barra e agulha 6,5 a 7 para trabalhar a base do casaco. Eu deixo todas as informações também aí embaixo na descrição do vídeo. Inicio o casaco fazendo um cordão com 123 correntinhas. Eu vou trabalhar a barra com a agulha número 5. As correntinhas, ó, como vocês podem ver, elas estão bem soltinhas e bem elásticas, porque eu trabalhei as correntinhas com a agulha 6,5, que é a agulha que eu vou trabalhar na base, justamente para ganhar essa elasticidade. Troco pela agulha 5. E depois de trabalhar as 123 correntes, eu conto 1, 2, 3. Na quarta correntinha, eu faço meu primeiro ponto alto. E eu vou trabalhar um ponto alto para cada correntinha de base, até percorrer todo o cordão. Agora, eu viro o meu trabalho, isso nesse tamanho. Viro o meu trabalho e eu vou começar a trabalhar a barra 1 por 1. Eu passo a agulha por trás do primeiro ponto, busco a laçada, trazendo ela aqui pra frente e fecho como se fosse um ponto baixo. Faço 2 correntes. Depois disso, o próximo ponto é relevo atrás, porque faremos um relevo à frente e um relevo atrás, ficando dessa forma com a barra 1 por 1. Então, venho com a agulha lá de trás, cruzo pela frente do ponto, busco a laçada e levo lá para trás. E aqui eu faço o meu ponto alto em relevo na parte de trás do trabalho. O próximo é a frente, então, passo a agulha por trás, busco a laçada trazendo para frente e trabalho o meu ponto alto em relevo à frente. Dessa forma, eu vou trabalhar até chegar ao final da carreira. Fiz um relevo à frente, o próximo é atrás. Busco o fio, levo lá para trás e trabalho o meu ponto. O próximo à frente, próximo atrás, próximo à frente, dessa forma intercalando por toda a carreira. Cheguei ao final da carreira, onde percorri toda a barra, fazendo o ponto barra 1 por 1. Agora, eu viro o meu trabalho. O primeiro ponto é relevo à frente, então, eu vou seguir os mesmos pontos que eu tenho na base. Onde eu tenho relevo à frente, eu faço relevo à frente, e onde eu tenho relevo atrás, eu faço relevo atrás, sempre olhando o ponto que eu tenho na carreira de base e vou seguindo relevo à frente, relevo atrás. Já fizemos uma carreira em pontos altos, uma carreira em ponto barra 1 por 1, e estou iniciando a segunda carreira no ponto barra. Eu vou trabalhar 4 carreiras no ponto barra 1 por 1 e uma carreira que fizemos em pontos altos. 5 carreiras no total na base da barra do casaco.
Quando eu finalizar essas 4 carreiras no ponto barra, eu volto para iniciar o corpo do casaco. Já finalizei a barra, onde fiz uma carreira em ponto alto e as 4 carreiras no ponto barra 1 por 1. Agora, eu vou começar a trabalhar a base do casaco, fazendo o ponto fantasia, que eu vou trabalhar por toda a peça. Eu vou deixar de trabalhar com a agulha número 5 e vou passar aqui no meu caso a trabalhar com a agulha 6,5. Se o seu ponto for apertado, você pode trabalhar com a agulha número 7. Então, viro o trabalho e já dou início à primeira carreira da base. Na base do casaco, eu não vou trabalhar aumentos, eu só troco a agulha e assim ele já solta um pouco o ponto. Eu venho no primeiro ponto, passo a agulha nesse ponto, busco a laçada, fiquei com as 2 laçadinhas, eu fecho um ponto baixo, né? E agora eu faço mais uma corrente. Depois disso, no próximo ponto, eu faço um ponto baixíssimo, busco a laçada e passo por dentro do ponto. Próximo ponto, eu trabalho um meio ponto, então, laçada na agulha, como se eu fosse fazer um ponto alto, passo por dentro do ponto, busco a laçada. Fico com as 3 laçadinhas, eu fecho as 3 de uma única vez. Próximo ponto, um ponto baixíssimo. Próximo, um meio ponto. Próximo, um baixíssimo. Busco a laçada e passo por dentro da laçada que eu tenho na agulha. Próximo, um meio ponto, como se eu fosse fazer um ponto alto, fico com as 3 laçadas, só que fecho as 3 de uma única vez. Eu trabalho por toda a carreira dessa mesma forma, faço um meio ponto, um ponto baixíssimo, um meio ponto, um baixíssimo, até chegar ao finalzinho da carreira. Cheguei ao final da carreira, sempre começo com um meio ponto, fazendo um baixo e uma correntinha, e sempre finalizo com um ponto baixíssimo. Agora, eu viro meu trabalho e inicio simulando aqui a altura do meio ponto. Passo a agulha no primeiro ponto. Depois que eu passo a agulha no primeiro ponto, ele sempre fica mais apertadinho que os outros, mas só ir com jeitinho que você consegue passar sem problemas. Eu fico com as 2 laçadinhas, fecho como se fosse um ponto baixo e faço uma correntinha. Com isso, eu tenho a altura de um meio ponto. E agora eu começo tudo novamente. Um baixíssimo, aqui observamos, ó, tem uma laçada. Eu passo por dentro das 2 laçadinhas na parte de cima. Então, essa laçadinha, ela é da carreira anterior e ela fica ali embaixo. Aqui eu consigo observar até o espacinho que eu tenho para passar a agulha. Passo e faço um ponto baixíssimo. E começo tudo novamente, a mesma sequência, um meio ponto, um ponto baixíssimo, um meio ponto, um meio ponto alto e um baixíssimo, um meio ponto alto e um baixíssimo. Observem que o baixíssimo, ele fica sempre em cima dessa laçada que eu tenho cruzando na carreira de baixo. Essa carreira
que fica com essas laçadinhas e o baixíssimo fica sempre em cima dessa laçada. Então, fica mais fácil para que a gente possa se guiar e não se perca nos pontos. Então, baixíssimo, fiz um meio ponto, um baixíssimo, um meio ponto, por toda a carreira. Chegando ao final, eu finalizo com um ponto baixíssimo, inicio a próxima carreira, virando o meu trabalho, sempre trabalhando em carreiras de vai e vem, até completar a altura. Por que até completar a altura? Você pode fazer o seu casaco um pouquinho mais comprido, abaixo da cintura. Você pode fazer na altura da cintura, mais curtinho, estilo cropped. Então, você determina a altura. Eu vou fazer aqui até o tamanho desejado para o meu casaco e depois volto para a divisão. Porque aqui já teremos toda a parte do corpo do casaco prontinha quando eu chegar na altura desejada, para abrir a parte da cava de um lado e do outro, manter a abertura na parte da frente e fazer a parte do decote em V. Tenho aqui a base já prontinha, finalizada, até a altura, né, o comprimento aqui que eu quero para minha base, para o meu início da cava. Eu vou fazer um casaquinho até mais ou menos a altura da cintura, então eu tenho aqui o total de 25, 24,5, 24, de 24 a 25 centímetros, o meu aqui 24,5, mas, como eu disse, a altura aqui do casaco, você que determina. Então, eu quero ele mais compridinho, é só continuar trabalhando as carreiras de vai e vem, seguindo o mesmo ponto até o tamanho desejado. Eu tenho aqui um desenho para mostrar para vocês, simulando a parte da base do meu cardigan aberto, ou seja, eu tenho aqui toda a base, parte de trás, um lado na parte da frente, o outro lado, e cava, parte de baixo, e aqui, olha só, o decote, que eu vou mostrar já para vocês também. Essa divisão é no tamanho M, mas eu coloco a quantidade referente a cada tamanho, com o número de pontos, para que vocês possam fazer no tamanho desejado. Eu tenho o total de 28 pontos em uma das partes da frente, 28 em outra, 60 na parte de trás, 2 pontos em uma cava, 2 pontos em outra, total 120 pontos. Aqui eu já coloquei os marcadores. Tenho os 28 pontos, 2 da cava, 60 pontos, parte de trás, 2 pontos, cava, e 28 pontos, a outra parte da frente. Dessa forma, eu já posso começar a trabalhar separadamente cada uma das partes. Por quê? Eu vou trabalhar primeiro a parte de trás, indo de um marcador ao outro e fazendo as carreiras de vai e vem. Essa cava é uma cava que é praticamente reta, então, continuo da mesma forma e eu vou manter os 60 pontos do começo até o final, lá chegando já na altura onde eu paro e depois volto trabalhando, porque ainda teremos parte da frente de um lado, parte da frente do outro, que eu também trabalho até chegar lá na altura do ombro. Teremos diminuição tanto de um lado quanto do outro na parte da frente,
para formar o decote. Como eu disse, cava reta, então eu sigo com a mesma quantidade de pontos de um lado e do outro nas cavas. Depois que eu chegar na altura, eu vou deixar essa parte da base na espera das 3 partes, 2 da frente e 1 das costas, porque vamos trabalhar também separadamente cada uma das mangas. Começo a trabalhar a parte de trás, deixei os 28 pontos, os 2 da cava, e começo aqui onde eu tenho o marcador, observando que eu começo do lado que eu tenho o ponto baixíssimo. Olha só, o baixíssimo aqui onde está o marcador, logo após deixar os 2 da cava, eu tenho o baixíssimo e depois o meio ponto. Por quê? Eu vou iniciar a carreira também com o meio ponto, então, faço um ponto baixo e uma correntinha, que corresponde à altura de um meio ponto, e depois eu sigo baixíssimo, meio ponto, para seguir os pontos da base. Baixíssimo, sempre onde eu tenho a laçada cruzando. E dessa forma eu sigo até chegar ao outro marcador, onde eu vou virar o trabalho e começar novamente a trabalhar os pontos de acordo com os pontos que eu tenho na base até atingir a altura, ou seja, 60 pontos vai, 60 volta, vai e volta, até atingir a altura. Continuei trabalhando as carreiras de vai e volta até completar 22 centímetros no total. Então, aqui contando, desde a parte onde eu tenho toda a circunferência do casaco, de onde separamos até a altura total, eu fiz aqui no meu 22 centímetros. Agora, eu vou só arrematar o fio, deixando essa parte na espera e começar a trabalhar a parte da frente. Para iniciar a parte da frente, eu vou unir o fio aqui na lateral e vou trabalhar carreiras de vai e vem, como eu fiz na parte de trás. Só que a parte de trás, eu só tinha a cava de um lado e a cava do outro, que é uma cava reta. Aqui nessa parte, eu tenho o decote. Então, eu vou trabalhar carreiras retas, a mesma quantidade de pontos, sem iniciar o decote, até completar 10 carreiras, seguindo o mesmo ponto, ou seja, o mesmo que fizemos já na parte de trás. Então, venho, prendo um ponto baixo, uma corrente, e começo a trabalhar o ponto. Um baixíssimo, meio ponto. Baixíssimo, meio ponto. Até restarem 2 pontos aqui na carreira. Esses 2 pontos correspondem à abertura da cava. Finalizando aqui, chegando, completando essa parte, ficando só 2 pontos, eu já finalizo, viro o trabalho e volto trabalhando o ponto novamente. Então, carreiras de vai e volta, até completar 10 carreiras no total. Já trabalhei a carreira até restarem os 2 últimos pontos antes de chegar aqui na lateral da parte das costas. Deixo esses 2 pontos sem fazer, já virei o meu trabalho
E agora eu começo novamente a carreira. Encerrei com um ponto baixíssimo, inicio as carreiras, assim como já fizemos em toda a base, um ponto baixo e uma correntinha. E depois eu volto a trabalhar a sequência do ponto, seguindo o que eu tenho na base, até chegar ao final da carreira. Mais uma vez, chegando ao final da carreira, finalizo a carreira, viro o trabalho e volto trabalhando carreiras de vai e volta, até completar as 10. Prontinho, finalizei as 10 carreiras, carreiras de vai e vem, até completar as 10. Agora eu começo as diminuições. Eu vou diminuir sempre no início da carreira, do lado do decote, para que ele forme aqui, ó, a parte do V. Então, ele vai começar a diminuir desse lado. No lado onde eu tenho a cava, olha só, parte de trás, parte da frente, cava reta. Então, não tenho diminuições. Para fazer essa diminuição, eu tenho aqui o total de 28 pontos, eu vou diminuir até ficar com 12 pontos, então fica só a parte do ombro. São 8 diminuições ao longo de 16 carreiras. Eu inicio as carreiras pegando aqui, passando a agulha no primeiro ponto, e eu fazia nas carreiras anteriores um ponto baixo e uma correntinha. Agora, eu não fecho o ponto baixo, venho no próximo ponto, que seria o ponto baixíssimo, busco a laçada e deixo aqui na agulha. E venho lá no próximo ponto, que seria o meio ponto, busco a laçada e deixo na agulha. Eu fico com essas 4 laçadas. Aqui eu já diminuo 2 pontos. Então, tenho as 4 laçadas, eu fecho as 4 juntas e faço uma correntinha. Assim, eu diminui os 2 pontos e eu consigo manter o mesmo desenho de ponto, ou seja, é como se eu tivesse já diminuído esses 2 pontos, e como se eu tivesse feito um meio ponto, que é o que eu dei início em todas as outras carreiras, fazendo um ponto baixo e uma corrente, que dá a altura de um meio ponto. Então, aqui é como se eu tivesse um meio ponto, e agora, ó, eu só continuo, porque o próximo já é o baixíssimo, depois o meio ponto, depois o baixíssimo, e assim por diante, até chegar no final da carreira. Chegando no final da carreira, eu viro o meu trabalho e volto trabalhando toda a carreira. Eu venho só para fechar a carreira aqui junto com vocês, para mostrar onde eu pego o último ponto. Porque na carreira de volta, eu não tenho diminuições. As diminuições são feitas sempre no início da carreira, aqui do lado do decote. Na carreira de volta, normal, mantendo a quantidade de pontos. Eu vou, então, até o final, volto. Quando eu chegar aqui na volta, já para fechar a carreira, eu venho para mostrar para vocês, e depois eu inicio a próxima novamente, para que não fiquem dúvidas na hora da diminuição. Já voltei a carreira trabalhando até chegar aqui, restando só o último ponto. Fica essa laçada aqui na parte de cima, cruzando, mas eu sempre pego essa laçadinha que está na descida aqui, ó, já vindo onde eu fiz a diminuição, porque eu pego uma laçadinha à frente e uma laçadinha atrás, para dar bastante firmeza nessa parte lateral. E finalizo como as carreiras que eu já fiz, sempre finalizando com o ponto baixíssimo. Agora, novamente, viro o meu trabalho
e vou fazer a diminuição, porque eu estou do lado na lateral, onde eu tenho o decote. Sempre início da carreira, por 8 vezes, eu faço a diminuição. Início da carreira eu faço a diminuição, trabalho até o final. Volto trabalhando e quando eu volto, eu não tenho diminuição. Por isso, teremos as 16 carreiras, 8 com diminuições, sempre fazendo no início do lado do decote. Passo a agulha no primeiro ponto, passo no segundo e passo no terceiro. Fiquei com as 4 laçadas, fecho as 4 e faço uma corrente. E depois é só seguir o ponto. Trabalho até completar essas 8 diminuições. Continuei diminuindo, eu tenho agora o total de 12 pontos. Aqui na parte de trás, 22 centímetros. Quando eu chego nos 12 pontos, eu permaneço agora em carreiras de vai e vem, com os 12 pontos, até completar os 22 centímetros aqui na altura. Quando eu completar os 22 centímetros, eu volto, porque aí faremos a união das partes e depois eu já saio com a manga direto aqui da parte da cava, confeccionando a manga até chegar no punho. Continuei trabalhando as carreiras retas aqui do final da parte da frente até ficar com a mesma quantidade de centímetros. Eu tenho aqui desde a parte de cima, ó, as duas partes ali do mesmo tamanho, colocando uma sobre a outra. Eu tenho 24 centímetros no total. Depois que eu cheguei ali no mesmo tamanho, eu vou fazer a costura. Quando eu finalizo, eu deixo aqui pelo menos uns 50 centímetros de fio para que eu possa trabalhar fazendo a costura com a agulha de tapeçaria. Aqui eu medi certinho contando os pontos, deixei ali com a mesma quantidade e só coloquei o marcador como referência. Você já pode vir com a costura diretamente. Só medir aqui, cheguei no tamanho, pronto, posso começar a costurar. Eu costuro aqui pelo lado direito do trabalho mesmo, então, onde eu finalizei, já venho fazendo a costura aqui de frente para mim. Depois que eu passei pelas duas partes, eu venho lá na parte de cima, passo nas duas laçadinhas, venho aqui na parte de baixo, né? Então, vou chamar de parte de cima a parte que está lá atrás, parte de baixo essa que está aqui na frente. Passo a agulha de um lado para o outro, depois eu venho. Aqui eu fiz o ponto baixíssimo com ponto baixíssimo. Depois eu venho meio ponto com meio ponto, sempre pegando os dois lados. Venho, estou com o fio lá em cima, eu venho lá de cima, aqui para baixo, passo nas duas partes e trago o fio. Estou com o fio aqui na parte de baixo, eu venho aqui na parte de baixo, meio ponto de um lado, meio ponto do outro, passo o fio. Olha só. A costura, ela acompanha o desenho do ponto e não fica marcação. Dessa forma, eu repito até chegar aqui ao final. Chegando aqui ao final, eu vou só pré-arrematar esse fio, eu posso deixar para arrematar tudo no final. Eu volto mostrando como eu vou deixar o fio aqui. E esse fio, ele já serve aqui de marcação
também para referência da manga. Depois disso, eu vou começar a trabalhar uma das mangas. Eu vou trabalhar essa manga saindo diretamente aqui da cava, só que eu vou deixar a abertura aqui na parte de baixo, ou seja, eu vou trabalhar em carreiras de vai e vem, a manga fica aberta e depois no final costuramos, porque assim eu consigo manter o mesmo desenho de ponto por toda a peça. Cheguei ao final da costura do ombro, aqui no último pontinho, eu já vou vir arrematando, deixando só esse nozinho de arremate e o fio aqui para marcar a parte central onde eu tenho a costura. Agora, eu vou pegar novamente o novelo e a agulha para começar a trabalhar a base da manga. Aqui embaixo da cava, onde eu tenho os 2 pontinhos, eu venho em um dos pontos, faço um ponto baixíssimo. No próximo, um meio ponto. Próximo, um baixíssimo. Próximo, um meio ponto. Aqui estamos trabalhando lateralmente, ou seja, na parte da cava, onde eu tenho as carreiras de vai e vem. Eu vou seguir com essa sequência, um baixíssimo, um meio ponto. Em cada carreira, eu faço um ponto, seguindo a sequência, um baixíssimo, um meio ponto. Até dar toda a volta. Aqui na parte de cima, eu tenho o fio que representa a parte ali da costura, ou seja, a metade da base de confecção dos pontos da manga. E depois eu vou continuar trabalhando até chegar aqui na parte de baixo, onde eu tenho os 2 pontinhos da cava. Ou seja, mantendo o mesmo desenho de ponto que eu já tenho por toda a base. Seguindo a sequência, um baixíssimo e um meio ponto. Já percorri toda a base da cava, cheguei aqui no final, então, eu tenho os últimos pontos, aqui ficam sobrando 2 pontinhos, e eu fiz o total de 58 pontos. Claro que se você fizer um corpo mais alongado, ou seja, uma pessoa mais alta, você vai ter a cava um pouquinho maior, você pode fazer pela medida. Então, pode acontecer de aqui ficar com mais pontos, claro. Ou se você, de repente, for fazer a cava um pouquinho mais curta, menos pontos. Você deve sempre anotar a quantidade de pontos dessa primeira carreira, tanto para manter as carreiras seguintes, quanto para fazer a mesma quantidade tanto em uma manga quanto a outra. Depois de trabalhar os 58 pontos, eu finalizei aqui com um meio ponto, venho no próximo ponto e faço um baixíssimo. Agora, eu viro o meu trabalho para finalizar a carreira aqui com um baixíssimo e aqui alternar, começando a carreira com o meio ponto. Fecho as 2 laçadinhas, uma corrente e fecho aqui, fazendo o próximo ponto com um ponto baixíssimo. Então, fico com um meio ponto, um baixíssimo. E assim eu sigo. Um meio ponto, um baixíssimo, até chegar ao final dessa carreira. Chegando ao final da carreira, eu viro o meu trabalho
Começo a próxima. Carreiras de vai e volta, vai e volta. A manga, eu vou trabalhar uma manga reta até chegar um pouquinho antes do punho. Então, agora eu vou adiantar aqui, volto mostrando para vocês quantos centímetros eu trabalhei, dando a opção também da manga maior ou menor, conforme a altura da pessoa. E depois já vamos trabalhar o punho. Trabalhei a manga, a minha tem 35, quase 36 centímetros, contando aqui da primeira carreira até a parte de baixo aqui, onde eu percorri, trabalhando em carreiras de vai e vem. Ela fica uma manga aberta. Essa parte depois costuramos no final. E agora, eu vou trabalhar o ajuste do punho, fazendo a diminuição aqui nessa parte de baixo. E depois do alinhamento com essa carreira de diminuições, vou trabalhar o punho fazendo a barra 1 por 1. Para trabalhar o ajuste, eu vou trabalhar toda a carreira em pontos baixos, pegando de 2 em 2 pontos, ou seja, vou reduzir pela metade os pontos que eu tenho aqui na manga. Eu venho aqui no próximo ponto, já tenho a laçada do primeiro na agulha, busco a laçada, fico com as duas e fecho. Onde eu tinha 2 pontos, eu fico com 1. Venho no próximo ponto, busco a laçada, deixo na agulha, venho no ponto seguinte, busco a laçada, deixo na agulha e fecho as laçadas de uma única vez. Onde eu tinha 2, fiquei com 1. E dessa forma eu trabalho até chegar ao final da carreira. Trabalhei até chegar ao final da carreira, pegando de 2 em 2 pontos baixos juntos, virei o meu trabalho e faço a carreira de nivelamento para trabalhar a barra 1 por 1. Passo a agulha no primeiro ponto, fecho as duas laçadas e faço 2 correntinhas. Já tenho o primeiro ponto alto. E trabalho um ponto alto para cada ponto de base até chegar ao final da carreira. Finalizando essa carreira, já daremos início à barra 1 por 1. Agora, depois da carreira em pontos altos, já vemos a redução, ela já fica com um tamanho bem menor, e esse tamanho ainda diminui um pouco a partir das carreiras agora trabalhadas na barra 1 por 1, porque ele faz o sanfonadinho do próprio ponto. Barra 1 por 1, como já trabalhamos no início da peça, então eu passo a agulha por trás do ponto, busco a laçada trazendo ela para frente, fecho as 2 laçadinhas e faço 2 correntes. Fiz o ponto em relevo à frente, o próximo relevo atrás. Venho com a agulha lá de trás, cruzo pela frente, busco a laçada e trabalho o meu ponto alto em relevo atrás. O próximo, passo a agulha por trás, busco o fio trazendo ele para frente e faço o meu ponto em relevo à frente. E dessa forma, eu trabalho por toda a carreira. Relevo à frente, relevo atrás, relevo à frente, relevo atrás. Cheguei ao final da carreira. Olha só como ele vai ajustando, já ficando no tamanho do punho. E agora, eu viro o meu trabalho e continuo trabalhando na barra 1 por 1. Então, venho
Primeiro ponto em relevo à frente, olhando sempre o ponto que eu tenho na base. O próximo é atrás. E dessa forma eu sigo por toda a carreira. Eu vou trabalhar aqui no meu punho até completar 11 carreiras na barra 1 por 1. Ficaremos com 12 carreiras em pontos altos. A carreira de nivelamento, que eu trabalhei toda em pontos altos, e as 11 carreiras trabalhadas na barra 1 por 1. Depois que eu terminar as 11 carreiras, eu deixo aqui cerca de uns 80 centímetros de fio para fazer a costura. Chegando aqui no final das carreiras, as 11 carreiras na barra 1 por 1, eu cortei o fio, deixando cerca de 80 centímetros. Quando eu finalizo, o lado direito do trabalho, ele mostra esse sinal como se fosse uma correntinha. Do lado avesso, eu já não tenho essa marcação das correntinhas. Eu vou fazer a costura no lado avesso do trabalho. Então, eu viro aqui a minha manga, deixo ela pro lado avesso. E agora sim, eu posso iniciar a costura. Eu venho aqui desse lado para alinhar e começar a costura. Depois que eu fiz aqui, passei pelo primeiro ponto, eu venho no próximo, aqui do lado de baixo, porque o fio está na parte de baixo do trabalho. Então, parte de baixo, parte de cima, costurando as duas partes. Passo sempre pelas duas partes, ponto a ponto. Agora, o fio está lá na parte de cima, então, eu venho de cima para baixo. Passei nas duas partes, puxo o fio. O fio está na parte de baixo, eu venho no próximo ponto na parte de baixo e levo lá na parte de cima. Sempre fazendo esse zigue-zague, passando nas duas partes, até costurar aqui toda a base, chegando aqui no final. Chegando aqui no final, eu volto para trabalhar ali a parte final, dando o acabamento. Prontinho, já cheguei aqui no final da costura e bem aqui, rente à cava, eu continuo até terminar todos os pontinhos. Depois que eu cheguei aqui já bem no finalzinho, eu vou arrematar passando o fio por dentro da laçadinha e o restante da sobra de fio eu só corto arrematando. Depois disso, eu vou trabalhar o acabamento. Deixa eu virar aqui para mostrar como ficou a costura. E depois vamos trabalhar o acabamento em volta de toda a base. A outra manga, você vai repetir o mesmo processo que essa. E depois das duas mangas, olha a costura desse lado, ela fica bem certinha. E depois de confeccionar e costurar a outra manga, repetindo o mesmo processo, é tudo igualzinho. Vamos trabalhar com as duas mangas finalizadas o acabamento na parte da frente, que vai passar aqui pelo decote, gola, fazendo também a barra 1 por 1.
Já finalizei a costura das duas mangas, virei pro lado direito e agora eu vou começar a fazer esse acabamento em volta da base. Venho aqui no lado esquerdo, no primeiro ponto, passo a agulha, fecho, faço duas correntinhas. Tenho aqui a altura de um ponto alto. Agora, eu venho trabalhando, fazendo pontos altos, subindo toda essa parte lateral da peça. Até chegar lá na parte de cima, dar a volta, passando aqui pela parte do decote, descendo a lateral, chegando aqui na barra do outro lado, fazendo 2 pontos altos, lateralmente aqui por carreira na barra, no ponto barra. Depois, chegamos aqui nos pontos e eu faço um ponto alto por carreira. Temos todos os pontos aqui, então, eu passo a agulha, ó, em cada um dos pontinhos e venho alinhando, confeccionando os pontos para formar a carreira em pontos altos. Depois que eu formar essa carreira em pontos altos, em volta de toda a base, vamos trabalhar a barra um por um. Já percorri toda a base, viro o meu trabalho e agora eu vou voltar trabalhando, circulando novamente toda a base do casaco. Lateral subindo, parte do decote e descendo a lateral. Como eu disse, eu vou trabalhar a barra um por um, então, passo a agulha por trás do ponto, busco a laçada e trago pra frente, fecho as duas laçadas e faço duas correntes. Depois disso, eu trabalho um relevo atrás, um relevo à frente, uma atrás e uma à frente até percorrer toda a base. Finalizei o acabamento em volta de toda a base. Eu trabalhei toda a carreira vindo na barra um por um até chegar aqui na parte de baixo e depois fiz também a segunda carreira mantendo a barra um por um. Onde eu tinha relevo à frente, eu fiz relevo à frente. Onde eu tinha relevo atrás, eu fiz relevo atrás. Fiquei, então, com uma carreira em ponto alto, a carreira de nivelamento, e duas carreiras na barra um por um. Agora, é só arrematar as pontinhas e fazer a colocação dos botões. Já arrematei as pontinhas em volta de toda a base e fiz a costura dos botões. Aqui do lado esquerdo e o lado direito é onde eu formo a casinha. Eu coloquei aqui os botões com separação de 2 dedos entre eles. Você pode fazer mais distante ou mais aproximado, como você queira. E aqui o legal é que temos 3 carreiras do ponto, aqui uma de nivelamento e 2 no ponto barra, 3 carreiras de acabamento. E a carreira do meio, ela já fica como casinha. Olha que simples. Então, eu venho, carreira do meio é a casinha. Eu escolhi aqui
um botão maior que camisa, com 1,2 centímetros de diâmetro, mas botão é bem opcional. Dessa forma, costurando os botões e fazendo o arremate, já temos a peça finalizada. Bem, eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esqueça de deixar o like e compartilhar o vídeo com os amigos. E até a próxima. Tchau, tchau!